Felipe Coutinho tem lesão diagnosticada e Edmundo se sente enganado pelo Pedro. Mas a gente vai falar sobre isso enquanto a gente espera uma entrevista de um grande político do Vasco, mas temos isso por Desperta Vascaíno! Salve, salve! Galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E agora não tem desculpa para o técnico Fábio Carelli. Olha, eu acho que ele deveria ter caído após a eliminação para o Flamengo, justamente por um próximo treinador ter 20 dias para treinar a equipe, entrosar o time antes da partida do dia 30 às 6 da tarde contra o Santos em São Januário. A gente fez a nossa parte, pediu o credenciamento à CBF. É sempre um horror quando o jogo é em São Januário. Vamos ver se a entidade máxima do futebol brasileiro vai aprovar ou não o nosso pedido de credenciamento para esse jogo contra o Santos. Bom, e tudo leva a crer que o Felipe Coutinho não vai estar em campo, já que ele foi diagnosticado ontem, né? Já que a nota saiu já no início da noite. A gente já tinha gravado o nosso Boa Noite Vascaíno, desculpem, e ele foi diagnosticado com uma lesão ao dor da coxa direita de grau 1. Com isso leva mais ou menos 30 a 60 dias para o jogador ficar apto para voltar aos campos. Com isso a tendência é que ele tem uma chance bem remota de estar em campo contra o Santos. Não sabemos se a partir do jogo contra o Corinthians pela segunda rodada ou contra o Sport na terceira rodada, que depois contra o Santos o Vasco visita o Corinthians, muito provavelmente no Itaquerão, e depois recebe o Sport de Recife em São Januário. A tendência é que ou contra o Corinthians ou contra o Sport, o camisa 11, desculpe, estará de novo apto para jogar nesse confronto contra o Corinthians ou o Sport, já que o Santos é muito improvável que ele esteja em campo, já que depois ele vai ter que ficar à disposição da preparação física. Ontem eu acabei, vou até mostrar de novo a programação. Ele vai ter que ficar depois de ficar liberado pelo departamento médico, vai ter que ficar à disposição da preparação física para depois ficar à disposição da comissão técnica. Então, acho que é improvável que ele esteja, até os médicos falam que a chance dele, os médicos ouvidos aqui pelo Vasco Velocidade, que é improvável que ele esteja contra o Santos, mas talvez não, na segunda ou terceira rodada ele esteja já defendendo as cores dos Gigantes da Colina. E serão os finais de contrato dele, e também no jogo contra o Santos, que a tendência natural é que Dimitri Payet seja o titular e seja nos últimos jogos do Dimitri Payet com a camisa do Vasco, já que o contrato não deve ser renovado. Inclusive ele já avisou isso aos familiares que estão lá na França. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, já que o time treinou ontem, treina hoje. O técnico Fábio Carelli deve testar aí alternativas
para ver uma melhora da equipe até o jogo contra o Santos. Bom, e Edmundo fez uma live no canal dele, Edmundo Lea, Edmundo Ed, e né, esses caras que já monetizam, pode fazer live, que mesmo que não seja daqueles com chat para os telespectadores depositar quanto quiserem, né? Mas só de ter aparelhos conectados já monetiza. Então, esses caras que já aptos para monetizar, fazem live direto. E o Edmundo, no ao vivo dele, disse que se sente enganado pela diretoria, encabeçada pelo seu Pedro Paulo, ou como ele é mais conhecido, Pedrinho. Que quando ele estava participando das decisões, já que ele foi um cabo eleitoral muito efetivo da eleição do Pedrinho, na verdade o Edmundo tem sido cabo eleitoral da Ciprifasco há muito tempo, inclusive com hoje rompido com o Pedrinho, Júlio Brandi foi candidato do grupo. Ele fala que se sente enganado pela atual diretoria do Vasco. Vejam. Eu estou aqui tão perdido quanto vocês. Uma coisa eu posso dizer, aí ainda a época que eu participava de tudo, é que o Pedrinho foi muito enganado, muito. Prometeram a ele, né? Eu digo pessoas importantes do futebol brasileiro, e apertaram a mão e disseram: está garantido isso, está garantido aquilo, patrocínio, construção de estádio. Muita gente prometeu e não cumpriu. E aí acho que até eu fui ingênuo. E aí ele arregaçou as mangas, resolveu trabalhar, foi lá para dentro do futebol. Ele está dentro do futebol hoje. O que eu posso falar para vocês é uma coisa, hoje me desculpa aí. O Pedrinho tem 2 filhas. Desculpem um grupinho chamado Turma do Pântano, que inclusive Eduardo Ferrari fica revoltado de chamar esse grupo de Turma do Pântano, e que é contra a revenda. Inclusive são casaquistas, euriquistas, né? A casaca tem um eurico como se fosse o Deus maior, a fusaca, que teve gente que fazia parte da casaca, que fez agora um grupo político chamado Fusaca, entre outros que se negam a mudar. O mundo girou, mas se negam a entrar no mundo atual e são contra a revenda. Gente como o Carlos Leão, que foi diretor financeiro do Alexandre Campelo, o Carlos Leão, entre outros. O João Nóbrega, que é o João Nóbrega, conhecido como Bemeritrius, dos 9 pontos, que o Eurico colocou ele, o Benemítrios, ele ter pontuação para tal coisa. São contas de revendas, são gente do pântano que quer manter o Vasco no atraso, que agora vive postando, inclusive dizendo que tem que apoiar cegamente o Pedrinho. E me falam que o Pedrinho quer revender. Siga o que Edmundo falou. Bom,
É a velha política. A política que a gente quer ver longe do Vasco, longe de contaminar o futebol. E por isso mesmo, pela essa velha política que faz tanto mal ao clube, que ainda mais que a gente é a favor da revenda. Eu respeito outros canais que não querem se posicionar, até porque existe uma coragem muito grande. Eu acho que isso não impede da gente ouvir todos os lados políticos sem tomar partido, mas hoje o Vasco pagar suas dívidas, para o Vasco ter um time competitivo, mesmo que demore, seja um trabalho a médio ou longo prazo, mas que seja um trabalho sério, só com revenda. Tentando acabar com a fama de mal pagador, só com revenda. E, como eu ia falando, o Pedrinho tem duas vias. Ou ele tem ainda como sair como herói e revender, cuidar da piscina, cuidar do basquete, cuidar do social, ou já rompeu com dois, já fala que se sente enganado, terminar como o Roberto Dinamite terminou, isolado. Bom, tirem as suas próprias conclusões. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, o resumo na quarta-feira do Vasco. E se tiver uma entrevista que a gente está esperando, também a gente vai postar aqui no Vasco da Cidade. Até mais.